Olá, eu sou a Clara Miranda e eu vou falar um pouco sobre a introdução do papel do farmacêutico. A estética já é uma realidade consolidada e tem se tornado uma área de atuação importante para diversos profissionais de saúde, como farmacêuticos, biomédicos, enfermeiros, dentistas, fisioterapeutas, entre outros, sempre respeitando as regulamentações específicas de cada profissão. No caso da farmácia, a atuação na área estética está devidamente regulamentada. Os farmacêuticos podem exercer atividade nesse campo graças às resoluções 616 de 2015 e 645 de 2017 do Conselho Federal de Farmácia, que estabelecem os critérios e limites dessa atuação. Conforme a resolução do CFF número 645 de 2017, o farmacêutico é capacitado para exercer a saúde estética desde que preencha a um dos seguintes requisitos: ser egresso de programa de pós-graduação Lato Sensu reconhecido pelo Ministério da Educação na área de saúde estética, ser egresso de curso livre de formação profissional em saúde estética reconhecido pelo Conselho Federal de Farmácia, de acordo com os referenciais mínimos definidos em nota técnica específica. Substâncias utilizadas nos procedimentos estéticos por farmacêuticos legalmente habilitados em estéticas dentro do padrão da CFF. Agentes eutróficos, agentes venotônicos, biológicos, exemplo de toxina botulínica tipo A e fatores de crescimento, vitaminas, aminoácidos, minerais, fitoterápicos, peelings químicos enzimáticos e biológicos, incluindo a tretinoína, preenchedores térmicos absorvíveis, agentes lipolíticos e fios lifting absorvíveis. O principal objetivo é atender às expectativas do paciente, sempre com responsabilidade dentro de parâmetros técnicos e de segurança. Mais do que transformar a aparência, é sobre promover bem-estar, aumentar a autoestima e contribuir para a qualidade de vida. Quais procedimentos o farmacêutico esteta pode realizar? As resoluções da CFF número 61615 e 64517 regulamentam a atuação do farmacêutico na saúde estética, permitindo a realização de procedimentos minimamente invasivos e injetáveis e elencam as seguintes técnicas: toxina botulínica, carboxiterapia, preenchimentos dérmicos, criolipólise, fios lifting de autossustentação, laser terapia ablativa, intradermoterapia e mesoterapia, agulhamento e microagulhamento estético. Vamos explorar alguns pontos importantes da Resolução 724 de 29 de abril de 2022, que trata do Código de Ética, do Código de Processo Ético e define as infrações. Além das regras para a aplicação de sanções ético-disciplinares, essa resolução é essencial para orientar a conduta profissional e garantir um exercício ético e responsável da profissão. O Código de Ética contém as normas que devem ser observadas pelos farmacêuticos e os demais inscritos nos conselhos regionais de farmácia no exercício do âmbito profissional respectivo, inclusive nas atividades relativas ao ensino, à pesquisa e à administração/gestão de serviços de saúde, bem como em quaisquer outras atividades em que se utilize conhecimento advindo do estudo da farmácia em prol do zelo pela saúde. O farmacêutico e os demais inscritos no Conselho Regional de Farmácia são profissionais de saúde, cumprindo-lhes executar todas as atividades inerentes ao seu âmbito profissional, de modo a contribuir para a salvaguarda da população. Olá, sou a doutora Adriana Santiago Soares, farmacêutica esteta. É um imenso prazer poder compartilhar de mais uma área exitosa do farmacêutico, de mais de 140 áreas de atuação do farmacêutico. A farmácia estética vem trazendo uma nova performática do farmacêutico no mercado de trabalho. O que me fez trazer essa nova concepção, na realidade, eu já estava inserida como tecnóloga no mercado de trabalho, e como farmacêutico esteta, trouxe novas perspectivas de atuação com procedimentos minimamente invasivos, o que tem crescido exponencialmente no mercado e na atualidade. É claro, sempre com uma nuance, uma visão biopsicossocial do nosso paciente, trazendo um olhar holístico sobre todo o seu processo de cuidado. Então, o farmacêutico hoje tem muito mais ganhos, muito mais perspectivas dentro de todo esse futuro promissor da saúde estética no contexto de trabalho e das suas aplicabilidades técnicas. Então, o farmacêutico que hoje busca por esse conhecimento terá um novo olhar, novas possibilidades no campo de sua atuação. Desde os tempos mais antigos, o ser humano sempre buscou o embelezamento, seja por pura vaidade, seja por unir beleza e saúde.
Um ícone dessa relação ancestral com a beleza é a Cleópatra, considerada até hoje um símbolo da cosmetologia. Ela fazia uso intenso de cosméticos e rituais de beleza que iam muito além da aparência. Eram verdadeiras práticas de autocuidado e bem-estar. Diversos povos antigos também utilizavam pigmentos naturais retirados de minerais e plantas, muitos dos quais seguem em uso até hoje. Esse cuidado com o corpo e a imagem sempre teve um valor simbólico, cultural e muitas vezes terapêutico. A palavra estética vem do grego e significa percepção e sensação. Sabe-se que a busca pela beleza está integrada ao bem-estar, autoestima e autoimagem. Os povos primitivos em diferentes regiões do mundo adornavam-se, maquiavam-se e usavam óleos e perfumes. Ao longo dos tempos, os padrões de estética foram modificados de acordo com a evolução cultural e o desenvolvimento de novas tecnologias e produtos na área da estética e da cosmética. Na Grécia, famosa pelo culto à beleza, a estética surgiu como uma matéria da filosofia, juntamente com a lógica e a ética, formando assim os conceitos de bom e de belo aplicados pelos valores morais da humanidade. Estudos enfatizam que quase todas as culturas têm padrões específicos e relativos ao que é atrativo ou desejável. Assim, o que é belo para um povo pode não receber a mesma qualificação em outra sociedade. O padrão de beleza é algo construído culturalmente. A cada época, a cada local, o corpo é visto e reconstruído das várias formas. O ser humano já usava várias técnicas estéticas e cosméticas desde a pré-história, apesar do objetivo principal não ser a melhora do aspecto físico e sim agradar a deuses e espantar maus espíritos. Este é o primeiro relato de uso de maquiagem na história. No início do século XX, surgiram aparelhos e técnicas estéticas que são utilizadas até os dias de hoje. No fim do século XX, o desenvolvimento científico auxiliou a área da estética a melhorar e adaptar protocolos com a utilização, por exemplo, de princípios ativos mais potentes e aparelhos eletrostáticos aprimorados, que estão em constante evolução. Com o início do século XXI, o desenvolvimento científico aumentou ainda mais e estamos passando por uma grande revolução tecnológica. Um dos avanços na área da estética é o uso de nanocosméticos, que melhoram a permeação de princípios ativos na pele. Além disso, os equipamentos eletrostáticos estão ficando cada vez mais sofisticados. Hoje em dia, conseguimos tratar mais de uma disfunção estética usando o mesmo equipamento. Hoje em dia, a indústria de cosméticos tem se dedicado cada vez mais a cuidar não só da aparência, mas também do bem-estar e da autoestima das pessoas. O objetivo é criar produtos que sejam realmente eficazes, mas que também se encaixem facilmente na rotina. Com isso, surgiram opções específicas para diferentes públicos e necessidades. Maquiagens que tratam a pele enquanto a embelezam, cosméticos com ingredientes naturais e orgânicos no lugar de componentes químicos agressivos e finalizadores que, além de modelar, ainda cuidam dos fios. Tudo isso mostra como os cuidados com a beleza estão se tornando mais complementos e conscientes. É importante mencionar que após a Segunda Guerra, com a emancipação da mulher e a sua inserção no mercado de trabalho, passou-se a exigir dela boa aparência. A moda, a publicidade e a grande mídia passaram a influenciar a busca por um padrão de beleza mais longínquo. Foi no século XX que a mulher passou a explorar mais seu próprio corpo. Em 1920, as transformações culturais deram origem à emancipação feminina. Nos anos 1940 e 1950, os astros de Hollywood foram as grandes referências e influências de beleza e forma física sexy. Atualmente, a mídia exerce forte influência na construção dos padrões de beleza, estabelecendo ideais estéticos que geram sentimentos intensos e muitas vezes negativos nas pessoas. Essas imposições acabam levando muitos indivíduos à frustração. A sociedade contemporânea valoriza de forma evidente um corpo magro, jovem, saudável e com musculatura aparente. Padrão esse que é almejado tanto por homens quanto por mulheres e que em muitos casos se torna um ideal de vida. No entanto, essa busca excessiva pelo corpo perfeito tem desencadeado comportamentos autodestrutivos, especialmente entre o público feminino. Procedimentos cirúrgicos realizados sem real necessidade e o aumento de transtornos alimentares como a anorexia e a bulimia são reflexos preocupantes desse cenário. A anorexia é caracterizada pela distorção da imagem corporal e manutenção de um peso extremamente baixo, enquanto a bulimia envolve episódios de ingestão exagerada de alimentos seguidos de métodos compensatórios, como vômito induzido e excesso de exercícios físicos. Tais distúrbios evidenciam os impactos negativos que os padrões estéticos impostos podem causar na saúde física e mental dos indivíduos. Vivemos atualmente um contexto marcado por desafios cada vez mais complexos que envolvem não apenas questões ambientais, mas também sociais, econômicas e éticas. Essa realidade tenta se identificar diante de fenômenos globais como as mudanças climáticas, o avanço acelerado da urbanização e a presença crescente da tecnologia em todos os aspectos da vida cotidiana. Diante desse cenário, a sustentabilidade se apresenta como uma alternativa fundamental para garantir o bem-estar das futuras gerações e a preservação do planeta. Nesse contexto, a estética assume um papel relevante ao influenciar a maneira como percebemos e nos relacionamos com o mundo à nossa volta. A busca por soluções sustentáveis não deve se limitar ao aspecto funcional,
mas também considerar a dimensão de estética dos espaços, objetos e experiências. Uma estética voltada para a sustentabilidade valoriza a harmonia com o meio ambiente e o uso consciente dos materiais, os descartes adequados das substâncias no meio ambiente, o reaproveitamento criativo e a valorização das culturas locais. Ao integrar beleza, ética e responsabilidade, a estética sustentável contribui para uma mudança de mentalidade, promovendo formas de viver mais sensíveis, conscientes e conectadas com o planeta. Em setembro de 2015, os 193 países que fazem parte da ONU se uniram em um compromisso importante, adotando a Agenda Transformando o Nosso Mundo para a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, chamando de Objetivos Globais que buscam construir um futuro mais justo, equilibrado e sustentável para todos. Abaixo mostraremos uma figura com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Quando a população não tem informações adequadas, aumentam os riscos de contaminação por produtos químicos. Essa falta de conhecimento pode ser que determine se um ambiente será seguro ou se estará sujeito a acidentes que coloquem em risco tanto a saúde das pessoas quanto o equilíbrio do meio ambiente. Em vista disso, é necessário que a educação formal se faça comprometida com a instrução de todos os usuários, a fim de capacitá-los para aderirem a uma postura harmoniosa em relação ao meio ambiente. Ademais, isso é previsto nos incisos 1 e 2 do artigo 5º da Política Nacional de Educação Ambiental, a qual garante o desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente em suas múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos, bem como a democratização das informações ambientais. Brasil, 1999. Sobre essa perspectiva, é essencial que a educação ambiental esteja presente em todas as formas de ensino. No caso da educação de jovens e adultos, isso é ainda mais importante, já que esse público, em sua maioria, está inserido no mercado de trabalho e tem contato direto com hábitos de consumo no dia a dia. Muitos utilizam produtos químicos em casa sem ter noção dos perigos que esses materiais podem representar para a saúde e o meio ambiente. Diante desse cenário, a estética pode ser uma aliada poderosa na construção de uma consciência ambiental crítica, através da valorização do belo na prática sustentáveis, como o reaproveitamento criativo de materiais, o cuidado com os espaços coletivos ou a promoção de ambientes limpos e organizados. A estética, entendida não apenas como aparência, mas como experiência sensível e reflexiva, contribui para transformar hábitos, estimular o cuidado com o entorno e fortalecer o vínculo entre o indivíduo, a comunidade e a natureza. Assim, integrar a dimensão estética à educação ambiental é também educar para o encantamento, o respeito, a responsabilidade com o mundo. Por isto, ao tratar-se de segurança sanitária, é sensato levar em conta o tipo de agente químico, sua concentração, o tempo de exposição ao produto e a susceptibilidade do usuário. Substâncias específicas demandam o uso de equipamentos de proteção do indivíduo, a fim de evitar danos à integridade física de quem faz uso da substância tóxica, como é escrito na norma regulamentadora no 6, previsto na portaria do Ministério do Trabalho no 3214, de 8 de junho de 1978. O paradigma válido na atualidade considera a saúde como sendo mais do que simples ausência de doença, e sim um estado completo de bem-estar físico, mental e social. Com o aumento médio da perspectiva de vida do mundo, o número de idosos vem crescendo nas últimas décadas. Diante desse cenário, eleva-se a importância das políticas públicas
destinada à promoção da saúde, como o envelhecimento ativo e o objetivo de melhorar a qualidade de vida à medida que as pessoas envelhecem. Nesse processo, a estética também desempenha um papel relevante, pois está ligada diretamente à forma como o idoso se percebe e é percebido. Socialmente, ambientes acolhedores contribuem para o bem-estar emocional e psicológico, promovendo a autoestima, conforto e dignidade. Além disso, valorizar a estética na velhice é reconhecer a beleza das experiências, das histórias de vida e da diversidade do envelhecer, combatendo estereótipos negativos associados à idade. Assim, integrar a dimensão estética e as políticas de saúde e envelhecimento ativo é fundamental para garantir não apenas mais anos de vida, mas também mais vidas nos anos. A OMS define o envelhecimento saudável como o processo de desenvolvimento e manutenção de capacidade funcional que permite o bem-estar na idade avançada. Bem-estar é singular e permeado de aspirações subjetivas, incluindo sentimentos de realização, satisfação e felicidade. O estudo possibilitou compreender que as percepções de idosos sobre o envelhecimento saudável congrega as dimensões biológicas, psicológicas, espirituais e sociais. Na dimensão biológica, foi evidente a necessidade de adotar hábitos e comportamentos inerentes aos estilos de vida para envelhecer de modo saudável. Tal posicionamento abrange duas discussões distintas: estimular essa postura ou encorajar com cautela, reconhecendo que o ambiente econômico e social é capaz de restringir ou expandir as oportunidades e, como consequência, interferir nos comportamentos da população. Os direitos sociais no Brasil passaram a ser oficialmente reconhecidos como direitos coletivos a partir da promulgação na Constituição Federal de 1988. Além disso, o país não possuía uma compreensão estruturada sobre esses direitos. O que predominava era uma atuação de caráter assistencialista, com ações pontuais que não levavam em conta a complexidade da realidade social dos indivíduos. Com a Constituição de 1988, os direitos sociais passaram a ser tratados como política do Estado e garantia de todo o cidadão. Eles eram previstos no artigo 6 e abrangem áreas fundamentais como educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, a proteção à maternidade e à infância, além da assistência social destinada àqueles que não têm meio de se sustentar a si mesmo e os seus familiares. Dessa forma, cabe ao Estado o dever de garantir o acesso à saúde para toda a população. Com base nesses princípios, foram criadas políticas públicas nas áreas sociais e econômicas, voltada à redução de risco de doenças e agravos, além de promover o acesso universal e igualitário aos serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde. Essa perspectiva foi consolidada com a criação e regulamentação do Sistema Único de Saúde, o SUS, instituído em 1990. O SUS foi definido a partir de 3 diretrizes básicas: a descentralização das ações de saúde com direção única em cada uma das esferas do governo, federal, estadual e municipal, atendimento integral, com prioridade em atividades preventivas sem prejuízos das atividades assistenciais, participação da comunidade, criação de fóruns para detectar necessidades de investimento nas principais demandas locais. Além do aspecto técnico e jurídico, os direitos à saúde também se manifestam no campo da estética,
compreendida como a forma como o cuidado, o ambiente e a dignidade humana são percebidos e experienciados. A estética ultrapassa a ideia de aparência e se torna parte essencial da vivência dos direitos sociais, contribuindo para que o cidadão se reconheça como sujeitos de direito num ambiente que valoriza sua presença, sua história, as suas condições humanas. A criação das diretrizes do SUS, especialmente o princípio da integralidade, se baseou em uma visão mais ampla da saúde. De acordo com o Ministério da Saúde, o SUS é um dos sistemas públicos mais amplos e complexos do mundo, pois oferecem desde os serviços básicos, como aferição de pressão e glicose, até o procedimento de alta complexidade, como tratamento de câncer e transplantes. Ele garante o acesso gratuito, universal e integral à saúde para toda a população, promovendo qualidade de vida por meio de prevenção, promoção, tratamento e reabilitação. Meu nome é Stephanie Dufis e eu vou falar um pouquinho sobre o SUS. O SUS foi criado a partir dos princípios da nova Constituição Federal de 1988 e são duas as principais leis que o regulamentam: a Lei número 8.080/90 e a Lei no 8.142/90, sendo que a primeira cria e define os princípios básicos do SUS e a segunda dispõe principalmente sobre a participação da comunidade no SUS. A estrutura do SUS é composta por MS, secretarias estaduais e municipais, conselhos de saúde, comissões tripartite e bipartite, e conselhos como Conselho Nacional de Secretários de Saúde e Conselho Nacional de Secretárias Municipais de Saúde. O SUS possui 3 princípios básicos: universalização, equidade e integralidade. Segundo Barbosa e o MS, esses princípios são definidos da seguinte forma: universalidade. O direito à saúde é universal, é um direito de cidadania e garantido pelo Estado. O acesso aos serviços de saúde é para todas as pessoas, sem distinção, sendo inaceitável qualquer tipo de preconceito. Equidade. Apesar de os direitos serem iguais para todas as pessoas, elas não são iguais, e o SUS deve dar atenção principalmente àqueles que possuem maior carência. Segundo o MS, o objetivo da equidade é diminuir as desigualdades. Integralidade. Esse princípio pressupõe a pessoa como um todo, com múltiplas necessidades. Nesse sentido, as ações em saúde têm de ser integradas, por isso, precisam ser pensadas em pelo menos 3 dimensões, como preconizou a OMS, considerando o sujeito um ser biopsicossocial. Pressupõe-se a integração da saúde com as demais políticas públicas. As ações de saúde, pensada como um direito integral, consideram a promoção de saúde, a prevenção de doenças e agravos da saúde. O tratamento e a reabilitação é uma vida saudável com qualidade de vida. A promoção da saúde é uma das principais propostas das novas abordagens da saúde pública, tanto no Brasil quanto no mundo. No SUS, além da prevenção, também há estrutura para tratar doenças já existentes, com polos e unidades de atendimentos organizadas por níveis de complexidade, primário, secundário e terciário. No atendimento primário, como nos postos de saúde e nas equipes de saúde da família, são realizados cuidados mais básicos, com focos em ações educativas e na participação da comunidade. No nível secundário, ficam os atendimentos de urgência e emergência, como nas UPAs e pronto-socorros. Já o nível terciário envolve serviços mais especializados, com uso de tecnologia avançada e procedimentos complexos, como os realizados em hospitais de referência. As diferenças culturais e as áreas têm um papel importante na hora de implantar programas de saúde e ações de prevenção. As políticas públicas de saúde precisam considerar os aspectos culturais da população, pois isso facilita a aceitação dos tratamentos e o envolvimento das pessoas com os cuidados necessários. Veja a seguir alguns exemplos.
O modelo de saúde, que antes era focado apenas na doença e no atendimento médico, vem se transformando em uma abordagem mais ampla, que busca oferecer uma atenção integral à saúde. Esse novo modelo inclui de forma crescente ações de promoção e proteção da saúde, além do tratamento propriamente dito. Para que essas ações sejam bem planejadas e aplicadas, é essencial conhecer o perfil epidemiológico da população. Isso significa entender não só quais são as doenças mais comuns, mas também levar em conta condições sociais e econômicas da comunidade, seus hábitos, modos de vida, necessidade em saúde e os recursos de atendimento disponíveis na região. A promoção de saúde não é a mesma coisa que a prevenção, pois não tem o foco na doença, mas sim na alteração dos determinantes de saúde. Nessa nova visão, foram revalorizadas atividades promotoras de saúde, como o estabelecimento e desenvolvimento de políticas sociais e ambientais, o combate à desigualdade social. A estética também desempenha um papel relevante. Embora muitas vezes vista apenas como vaidade, ela nos traz cuidados estéticos, como a manutenção da pele, dos cabelos, da postura e até mesmo da autoestima, que podem fortalecer a autoconfiança e melhorar a qualidade de vida. Além disso, práticas estéticas saudáveis que respeitam os limites do corpo e utilizam métodos seguros se alinham aos princípios da promoção de saúde ao incentivar hábitos de autocuidado, prevenção de doença, como problemas dermatológicos ou posturais, e valorização da saúde como um todo. Assim, saúde e estética se complementam, promovendo um estado de equilíbrio que vai além da aparência e alcança o bem-estar integral do indivíduo. Prevenir significa agir de forma antecipada para evitar o surgimento de doenças ou condições que prejudiquem a saúde, por meio de intervenções baseadas em conhecimentos epidemiológicos e no controle de fatores de risco. Isso inclui não apenas exames e medidas clínicas, mas também o incentivo a hábitos saudáveis, como alimentação equilibrada, prática de atividade física e cuidados estéticos adequados. A estética, quando aplicada de maneira responsável, pode fortalecer a autopercepção positiva, reduzir impactos emocionais e sociais e, ao mesmo tempo, funcionar como um recurso preventivo, ajudando, por exemplo, na detecção precoce de alterações na pele ou no corpo que possam indicar problemas de saúde. Dessa forma, estética e prevenção se complementam dentro da proposta de promoção da saúde, reforçando a importância de um olhar integral sobre o cuidado com o corpo e mente. Prevenção primária. Ações voltadas para atuar no controle de fatores pré-patológicos, evitando o aparecimento do estímulo e, consequentemente, da doença. Inclui a promoção da saúde e a proteção inespecífica. Nutrição e água potável e saneamento. E a proteção específica dirigida a determinada doença. Por exemplo, imunização. Prevenção secundária. O foco é o indivíduo que já adquiriu a doença e precisa de ações que evitem o agravo ou a morte, como o diagnóstico, tratamento precoce e limitação da invalidez. Prevenção terciária. Consiste na prevenção ou melhora da incapacidade, sendo a atividade de reabilitação seu principal trabalho. As ações de recuperação e reabilitação na saúde envolvem o diagnóstico, o tratamento de doenças e acidentes, a prevenção de inacapacidade e a reintegração do paciente à vida social e profissional. Esses atendimentos são realizados principalmente pelo Serviço Público de Saúde, como postos de hospital e unidades do SUS, e também por instituições privadas conveniadas. A reabilitação busca recuperar capacidades perdidas e apoiar a volta da pessoa ao convívio social e ao trabalho, com o uso de programas específicos em parcerias com empresas. O planejamento dessas ações deve considerar as necessidades reais da comunidade, principalmente em grupos de risco, entregando medidas de promoção, prevenção e recuperação da saúde. A reabilitação após uma cirurgia ou procedimento estético mal-sucedido é uma etapa fundamental para restaurar não apenas a funcionalidade física, mas também o bem-estar emocional e social do paciente. Nesses casos, o processo envolve a correção de danos causados, seja por meio de novas intervenções médicas, terapias físicas ou acompanhamento psicológico. Olá, sou Isabelle Moretti.
e irei falar sobre Constituição Federal, OMS e SUS, prevenção de doenças e promoção da saúde e reabilitação. Além dos aspectos clínicos, é essencial considerar o impacto na autoestima, na imagem corporal e nas relações sociais da pessoa. A reabilitação pode incluir tratamentos dermatológicos, fisioterapia, suporte nutricional e atendimento psicológico, de forma a promover a recuperação integral do indivíduo. O objetivo é devolver, na medida do possível, a integridade física e emocional comprometida, buscando reintegrar o paciente à sua rotina com mais qualidade de vida e segurança. Os órgãos reguladores da saúde pública do Brasil têm papel fundamental na formulação das regras de como irão funcionar os serviços públicos e privados e do padrão que devem seguir na produção de alimentos e cosméticos e na produção da saúde privada, planos de saúde. Também cabe a esses órgãos realizar a fiscalização dos serviços e produtos. Entre os principais, destaca-se o Ministério da Saúde, responsável pela formulação e coordenação das políticas nacionais de saúde, vinculada a ele, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, atua na regulação de medicamentos, alimentos, cosméticos, serviços de saúde e no controle sanitário de portos, aeroportos e fronteiras. Outro órgão importante é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, que regula o setor de planos e seguros de saúde privados, assegurando os direitos dos consumidores e a sustentabilidade do mercado. Além disso, o Conselho Nacional de Saúde, CNS, exerce papel fundamental na formulação de estratégias e no controle social do Sistema Único de Saúde, o SUS, permitindo a participação da sociedade civil. Estes órgãos atuam de forma integrada com os sistemas estaduais e municipais de saúde, contribuindo para a efetivação dos princípios do SUS: universalidade, integralidade e equidade. A atuação dos órgãos reguladores é fundamental para a proteção da saúde coletiva e para o fortalecimento das políticas públicas do Brasil. A política de regulação de atenção à saúde deve ter como objetivo implementar uma gama de ações que incidam sobre os prestadores públicos e privados, de modo a orientar uma produção eficiente, eficaz e efetiva de ações da saúde, buscando contribuir na melhoria do acesso, da integralidade, da qualidade, da resolubilidade e da humanização dessas ações. Os órgãos reguladores da saúde pública no Brasil desempenham não apenas funções normativas e sanitárias, mas também constrói padrões estéticos associados ao cuidado e à saúde. A Anvisa, por exemplo, ao estabelecer critérios para produtos e ambientes de saúde, contribui para uma estética de limpeza, organização e segurança. A ANS influencia percepções visuais sobre saúde por meio da regulamentação de serviços privados, que muitas vezes reforçam padrões corporais e estilo de vida, ligados ao bem-estar e à beleza. Assim, os órgãos reguladores também participam da formação de uma cultura estética da saúde no Brasil. Na área da saúde, o controle social é exercido principalmente pelos conselhos de saúde, que têm caráter permanente e poder de decisão, formados por representantes das sociedades, profissionais de saúde, gestores do SUS e prestadores de serviço. Esses conselhos atuam na elaboração de estratégias e na fiscalização da execução das políticas públicas de saúde, especialmente nas áreas econômica e financeira. De acordo com o regimento interno do CNS, a composição do conselho é definida da seguinte forma: 50% dos membros representantes de entidades e do movimentos sociais de usuários do SUS escolhidos em processo eleitoral direto, 50% dos membros representantes de entidades e profissionais de saúde, incluída a comunidade científica da área de saúde, entidades de prestadores de serviço de saúde, entidades empresariais com atividade na área de saúde, todas eleitas em processo eleitoral direto, os representantes do governo do Conselho Nacional de Secretarias de Saúde, CONAS, e Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, CONASENS, são indicados pelos seus respectivos dirigentes.
A fim de manter equilíbrio dos interesses envolvidos, a distribuição das vagas é paritária, ou seja, 50% de usuários e 25% de trabalhadores e 25% de prestadores de serviços e gestores. A Organização de Atenção à Saúde tem por objetivo sistematizar a linha de atendimento para que possa ser monitorada, avaliada e distribuída a atenção em todo o território do Brasil. Níveis de atenção à saúde e seus serviços. Nível 1, nível primário. É a atenção básica, com os serviços de vigilância em saúde e as unidades básicas de saúde, UBS. Nível 2, nível secundário. É a atenção secundária ou de média complexidade, com os hospitais gerais e os ambulatórios. Nível 3, o nível terciário. É a atenção terciária ou de alta complexidade, com os hospitais e os serviços especializados. A estética está ligada ao bem-estar e à saúde e pode ser relacionada aos diferentes níveis de atenção do SUS. A estética se conecta com atendimentos mais especializados, como em casos que envolvem dermatologistas ou tratamentos de pele mais específicos. Dentro do SUS, a Rede de Atenção à Saúde, RAS, é formada por diferentes serviços e instituições que trabalham juntas para garantir um cuidado completo à saúde da população. Esses serviços têm diferentes níveis de tecnologia e complexidade e se organizam por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão. Dentro do SUS, a Rede de Atenção à Saúde, RAS, é formada por diferentes serviços e instituições que trabalham juntas para garantir um cuidado completo à saúde da população. Esses serviços têm diferentes níveis de tecnologia e complexidade e se organizam por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão. A RAS funciona com base em 3 elementos principais: a população, a estrutura de funcionamento e o modelo de cuidado em saúde. O objetivo dessa divisão é tornar o SUS mais eficiente. Assim, problemas simples são resolvidos na atenção básica, sem precisar encaminhar o paciente para serviços de maior complexidade, o que evita sobrecarregar os hospitais e melhora acesso da população ao cuidado adequado. A estratégia Saúde da Família, ESF, é fundamental na organização dos atendimentos dentro da atenção primária do Sistema Único de Saúde, o SUS. Seu principal diferencial está no foco ampliado de cuidado, que deixa de ser apenas voltado ao indivíduo doente e passa a considerar toda a família e o contexto em que ela está inserida. Tem um grande impacto na qualidade do cuidado e contribui para um atendimento mais humanizado e resolutivo. Olá, pessoal. Meu nome é Gisele. Sigo dando seguimento aos conceitos básicos na saúde coletiva e bioética. O levantamento das necessidades da população é feito principalmente pelos agentes comunitários de saúde, com o apoio de assistências sociais ou por demandas espontâneas dos usuários que procuram a unidade. O Núcleo de Apoio à Saúde da Família foi criado para dar suporte às equipes da Estratégia Saúde da Família, ampliando a oferta de cuidados na atenção primária. Ele é formado por profissionais de diferentes áreas, como psicologia, nutrição, fisioterapia, serviço social, entre outros. A importância e a necessidade de criar conceitos que abrangessem todas as questões de saúde para a sociedade se estende de muitos anos atrás até a atualidade. Entre os conceitos importantes que foram criados, destaca-se o da saúde coletiva, que por muitos anos apresentou multiplicidade em sua definição. A saúde coletiva é composta da integração das ciências sociais com as políticas de saúde pública. Ela identifica variáveis de cunho social, econômico e ambiental que possam acarretar no desenvolvimento de cenários de epidemia em determinada região.
por meio de projeções feitas através da associação dos dados socioeconômicos com os dados epidemiológicos. A saúde pública é um conjunto de ações e serviços de caráter sanitário que tem como objetivo prevenir ou combater patologias ou riscos à saúde da população. Geralmente, o termo saúde pública é erroneamente utilizado como sendo saúde coletiva. Por quê? Como é dever do Estado assegurar políticas de promoção à saúde, esse aparece como o termo mais conhecido, mas os termos não devem ser confundidos, pois são termos com objetivos e metas diferentes. A bioética surgiu no contexto científico como um espaço de reflexão sobre os impactos das tecnologias na natureza e na vida humana. Com o avanço das ciências biológicas, surgiram conflitos éticos tanto no meio científico quanto na sociedade, o que levou à necessidade de uma nova abordagem, a bioética. Essa área preocupa-se com a moralidade e a racionalidade das ações humanas nas ciências biológicas e da saúde, especialmente quando envolvem experimentação com seres humanos. A bioética, enquanto campo que trata das implicações morais das intervenções científicas sobre a vida humana, estende-se também à área da estética, sobretudo à medicina estética e aos procedimentos de modificação corporal. Com o aumento da busca por cirurgias plásticas e procedimentos não invasivos, surgem questões éticas relevantes relacionadas à autonomia, ao consentimento informado, aos riscos envolvidos e à influência de padrões sociais de beleza. A bioética propõe uma reflexão crítica sobre até que ponto a decisão por uma intervenção estética é verdadeiramente autônoma ou socialmente condicionada. Além disso, princípios como a não maleficência e a beneficência são fundamentais para garantir que essas práticas priorizem o bem-estar físico e psicológico dos pacientes. A justiça e a equidade também entram em pauta, considerando o acesso restrito a esses procedimentos e os impactos sociais disso. Assim, a relação entre a bioética e a estética exige responsabilidade e ética profissional para que o desejo pela beleza não ultrapasse os limites do respeito à dignidade humana. O nascimento da bioética, segundo a literatura, ocorreu a partir do Código de Nuremberg em 1947, ao término da Segunda Guerra Mundial, quando foram encerradas as barbarizes nazistas contra os seres humanos. Composto por 10 itens, o Código de Nuremberg deu importância à relação, risco e o benefício, ao consentimento informado e à ética na pesquisa. Sendo considerado o documento pioneiro no que se refere à ética em pesquisas com seres humanos, destacou-se ainda a liberdade do sujeito da pesquisa de, a qualquer momento, exercer sua autonomia para desistir do experimento, instituindo-se, assim, a condição de liberdade e a soberania do ser humano. Agora mostraremos um quadro com um resumo do Código de Nuremberg. Tanto o Código de Nuremberg quanto a Declaração de Helsinki deram base para o relatório Belmont, que inspirou Beauchamp e Schindler no ano de 1979 a publicarem Princípios da Ética Biomédica, dando origem à principal fundamentação teórica do novo campo da ética biomédica. O relatório Belmont tem como base norteadora os 4 princípios bioéticos: autonomia, beneficência, não maleficência e justiça, os quais serão discutidos detalhadamente a seguir. Os princípios fundamentais da bioética orientam a prática ética nas ciências da saúde. O princípio da autonomia diz respeito à capacidade do indivíduo de tomar decisões sobre si mesmo, com base em informações claras sobre os procedimentos, riscos e consequências, garantindo sua liberdade de escolha. O princípio da beneficência envolve a responsabilidade de agir visando ao bem do outro, buscando sempre maximizar
os benefícios e reduzir os danos. Já o princípio da não maleficência reforça a ideia de que nenhum dano deve ser causado ao paciente, sendo um compromisso ético essencial nas práticas biomédicas. Por fim, o princípio da justiça se refere à necessidade de distribuir riscos e benefícios de forma equilibrada e justa, garantindo a equidade no acesso e tratamento dentro da área da saúde e da pesquisa científica. Esses princípios são essenciais para uma conduta ética e responsável diante das complexidades da vida humana. Eu sou Manuele Ramalho e irei falar sobre bioética. A bioética é responsável por determinar controles éticos em temas considerados polêmicos, como, por exemplo, aborto, clonagem, eutanásia, reprodução assistida, técnicas de biologia molecular com utilização de DNA, a eugenia, entre outros. A valorização atual da beleza física acarretou um aumento da busca por procedimentos estéticos e novos consumidores, ascendendo também a exigência por qualidade, juntamente com responsabilidade por parte dos profissionais, tornando-se de extrema importância a ética profissional e os cuidados com medidas de segurança. Assim, ética são os princípios morais com os quais vivemos, trabalhamos e que guiam as condutas entre os clientes e colegas de trabalho, relacionando esses princípios ao cotidiano de um profissional de estética. Pode-se praticar a ética em situações simples, como oferecer serviços com qualidade e competência, agir com honestidade, cortesia e sinceridade, não falar de assuntos particulares de seus clientes com outros clientes, funcionários ou amigos, não realizar procedimentos que desconhece, não tem habilidade ou fora da área de atuação de sua profissão, e estudar sempre, mantendo-se atualizado constantemente sobre novas informações e técnicas. A bioética tem como finalidade integrar os conhecimentos científicos e humanísticos, buscando prevenir impactos negativos sobre a vida humana. Seus princípios fundamentais estão presentes em todas as profissões da área da saúde, incluindo a estética, onde questões morais, normativas e jurídicas orientam a prática profissional. Segundo o Comitê Internacional de Estética e Cosmetologia, DESCO, o esteticista deve possuir sólida formação técnica e domínio sobre todos os aspectos da estética e da cosmetologia. Sua atuação visa oferecer serviços de qualidade, promovendo a melhoria da aparência e o bem-estar físico e mental dos clientes. Além disso, é necessário que o profissional mantenha uma conduta ética e moral exemplar, inclusive em âmbito internacional. A atuação responsável também exige o cumprimento de um código de ética específico para a área da estética, garantindo segurança, qualidade e respeito, tanto ao cliente quanto ao próprio exercício profissional. Entre as principais atribuições e proibições relacionadas ao exercício da profissão de esteticista estão as listadas a seguir: gerar
pela profissão é a manutenção adequada de seu local de trabalho, cabine, sala, gabinete, equipamentos, etc., aplicando princípios de higiene, saúde e biossegurança. Proclamar e coordenar todas as atividades e os tratamentos de helicoterapia que visem o bem-estar e o perfeito atendimento ao cliente. Avaliar o tratamento estético adequado e necessário a cada cliente de maneira particular e personalizada, responsabilizando-se pela aplicação deste dentro de parâmetros de absoluta segurança. Respeitar o direito ao pudor e à intimidade do cliente, respeitar o direito do cliente de decidir sobre a conveniência ou não da realização e da manutenção do tratamento estético indicado pelo esteticista. Assumir seu papel da determinação dos padrões necessários do ensino e do exercício das várias áreas de estética. Tratar colegas e profissionais com respeito e cortesia. Conhecer e respeitar as atribuições pertinentes à sua atividade, não invadindo áreas de responsabilidade de outros profissionais. Além de antiético, romper os limites cabíveis ao esteticista pode comprometer a segurança e saúde do cliente. Indenizar prontamente eventuais prejuízos causados por negligência, erro inexcusável ou dolo da aplicação de tratamento de sua responsabilidade. Não agir com negligência, imprudência ou imprudência aplicando tratamentos inadequados ao cliente e colocando em risco a sua saúde. Não praticar ou divulgar técnicas para as quais não esteja habilitado ou que não possua comprovação científica. A imagem e a postura ética do profissional de estética são fundamentais, funcionando como seu principal cartão de visitas, diferente de produtos que usam estímulos sensoriais para atrair consumidores. Os serviços prestados por esses profissionais se destacam pela qualificação técnica, pelo bom atendimento e pela confiança que transmite. Diante do crescimento expressivo do mercado estético do Brasil, aumentam também as oportunidades para quem é capacitado, o que reforça a importância de uma formação constante, especializações da área e uma conduta ética baseada nos princípios da bioética. A ética e a moral estão relacionadas à forma como as pessoas vivem e se comportam em sociedade. A moral refere-se a regras, costumes e valores que orientam o que é certo ou errado dentro de um grupo social. Já a ética é a reflexão crítica sobre essas regras, analisando a conduta humana e os princípios que guiam as decisões individuais. Enquanto a moral é prática e coletiva, a ética é questionadora e filosófica. A ética profissional vai além de um simples conjunto de regras. Ela representa princípios fundamentais que guiam o comportamento responsável do exercício da profissão. Cabe ao profissional, diante de situações que não estão previstas diretamente dos códigos de ética, agir com base da integridade e do bom senso, mantendo uma postura ética em todas as circunstâncias. Um código de ética por si só não consegue prever todos os desafios que surgem conforme a profissão evolui e se adaptar às novas demandas da sociedade. Por isso, a ética deve ser compreendida como parte essencial da identidade profissional, sendo alicerce para uma conduta sólida e coerente. Citaremos outros exemplos do Código de Ética Farmacêutico. Deveres. 6.
participar da elaboração e zelar pelo cumprimento do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço da Saúde, PGRSS, do local sob sua responsabilidade. 1. Dispor seus serviços profissionais às autoridades constituídas, ainda que sem remuneração ou qualquer outra vantagem pessoal. Em caso de conflito social interno, catástrofe, epidemia, pandemia ou qualquer outro tipo de desastre natural decretado por autoridades legalmente competentes. Proibições. 1. Exercer simultaneamente a medicina. 8. Delegar ou permitir que outros profissionais pratiquem atos ou atribuições privativas da profissão farmacêutica. 17. Deixar de prestar assistência farmacêutica em horário declarado ao CRF. 37. De respeitar ou discriminar o ser humano do exercício da atividade farmacêutica. 1. Divulgar assunto ou descoberta de conteúdo inverídico ou que não possua a derivada comprovação. Biossegurança. A biossegurança consiste em um conjunto de ações, técnicas e procedimentos destinados a prevenir, minimizar ou eliminar riscos à saúde humana, animal e ao meio ambiente, nas atividades de pesquisa, ensino, produção e serviços. Oi, meu nome é Daniele Santana e eu vou falar sobre a biossegurança. Ainda para Costa, é necessário um estado de biossegurança, que ele define como a harmonia entre o homem, os processos de trabalho, a instituição e a sociedade na área da saúde. Nessa área, devido à transmissão microbiológica, o acidente de trabalho tem um caráter grave, visto que pode envolver não apenas o trabalhador, mas também os pacientes, os visitantes e as instalações em que essas pessoas irão passar. Dessa forma, a biossegurança tem um papel de extrema importância na promoção da saúde, tendo em vista que envolve o controle de infecções para a proteção dos trabalhadores, dos pacientes e do meio ambiente, de uma forma que reduz os riscos à saúde. O risco pode ser definido como qualquer situação envolvendo agentes biológicos, químicos ou físicos que possa causar dano ao trabalhador, ao paciente ou ao meio ambiente. No setor da saúde, os agentes biológicos são considerados os principais responsáveis pelos riscos ocupacionais e, por isso, recebem atenção especial nas normas de biossegurança. Essas normas incluem orientações sobre o armazenamento correto de materiais, processos de esterilização e o uso adequado de equipamentos de proteção individual e coletiva. A biossegurança praticada é regulamentada pelas normas do Ministério do Trabalho e Emprego, pelas resoluções da Agência Nacional de Anvisa em Saúde e pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente, entre outras, ao passo que a biossegurança legal é regulamentada pela Lei 11.105/05. A biossegurança se refere a um conjunto de normas e equipamentos que tem como objetivo proteger os profissionais de saúde, os ambientes de trabalho e o meio ambiente contra a exposição a agentes biológicos e químicos. Os principais básicos envolvem a análise de risco, o uso de equipamento de segurança, práticas corretas de laboratório, estruturas adequadas do ambiente, descarte correto de resíduos e uma boa gestão do local. A análise de risco é o primeiro passo para definir as medidas de biossegurança que devem ser adotadas em uma clínica. Esses riscos podem ser classificados como biológicos, químicos, bioquímicos, físicos, acidentais e ergonômicos. Por exemplo, em uma clínica de estética, os riscos biológicos estão relacionados a micro-organismos como bactérias e fungos, que podem ser transmitidos por instrumentos reutilizáveis. Já os riscos químicos e bioquímicos estão ligados ao uso de produtos que podem causar danos à saúde. Os riscos físicos envolvem o manuseio de máquinas, exposição a temperaturas extremas, radiação ou eletricidade. Enquanto os riscos ergonômicos dizem respeito à má postura e ao esforço durante o trabalho.
Com base nessa análise, é possível ampliar as medidas de biossegurança necessárias, entre elas o uso de equipamentos de proteção individual, EPIs, e coletiva, EPCs. Os EPIs, como luvas, jalecos, máscaras, toucas, óculos e propés, têm a função de proteger o trabalho diretamente durante o atendimento. Já o EPCs incluem equipamentos como autoclaves, estufas, capelas químicas, kits de primeiros socorros e materiais de descartes seguros, funcionando como barreiras coletivas contra riscos e contaminantes. A estrutura física do local de trabalho também deve seguir normas específicas para garantir a segurança de todos. Por isso, o planejamento do espaço deve contar com profissionais especializados. A Anvisa disponibiliza um manual com orientações para estabelecimentos de estéticas, tratando de aspectos como instalações elétricas, sanitárias, de águas e esgoto, além de regras para cada ambiente do local. Outro ponto essencial é o descarte correto dos resíduos, especialmente os químicos e os biológicos, que podem causar sérios danos ao meio ambiente e à saúde. O descarte deve seguir critérios técnicos, legais e científicos para reduzir os riscos de contaminação e também para diminuir a produção de resíduos. No Brasil, ainda há falhas no gerenciamento de resíduos, o que pode levar à poluição da água, do solo e do ar, afetando diretamente a saúde pública. Assim, os resíduos dos serviços de saúde precisam ser devidamente separados, coletados e transportados conforme as normas da Anvisa e do CONAMA. É obrigatório o uso de recipientes e sacos plásticos apropriados, além de um plano de gerenciamento de resíduos dos serviços de saúde, que deve conter ações como separação, identificação, armazenamento e coleta. Por fim, a gestão administrativa dos serviços de saúde tem um papel central na aplicação das normas de biossegurança. Ela é responsável por mapear os riscos presentes, identificar os agentes químicos e biológicos utilizados, controlar os resíduos gerados, organizar as rotinas de trabalho e garantir que todas as práticas estejam de acordo com os padrões de segurança estabelecidos. Ao refletirmos sobre a humanização no Sistema Único de Saúde, é possível integrar a estética como uma dimensão sensível e simbólica da experiência humana no cuidado da saúde. A estética entendida para além da arte e da beleza formal diz a respeito como sentimos, percebemos e nos relacionamos com o mundo. Nesse sentido, a humanização não se restringe a práticas técnicas ou normativas, mas envolve uma estética do cuidado, que abrange o modo como se acolhe, se comunica e se constrói um ambiente terapêutico. Na perspectiva da Política Nacional de Humanização, a estética aparece implicitamente como expressão da valorização do ser humano. A beleza está na relação ética entre os sujeitos, no reconhecimento da alteridade, na escuta atenta e no cuidado com o espaço. Isso revela que a estética não é acessória, mas central à experiência do cuidado e da saúde. Portanto, humanizar o SUS é também estetizar esteticamente o cuidado, compreendendo que os ambientes mais justos, acolhedores e humanos contribuem tanto para o bem-estar físico quanto para a saúde subjetiva dos indivíduos. Assim, ética, estética e saúde convergem em práticas que reafirmam o compromisso com a vida, com a dignidade e com o reconhecimento mútuo entre os sujeitos.